Nós vamos repetir essa música após a mensagem. Nós não combinamos nada, mas esse refrão, livre em Cristo, tem a ver com o texto dessa manhã, na sequência que nós temos feito no livro, na carta de Paulo à igreja a Corinto. Abra em 2 Coríntios 3, de 1 a 18. 2 Coríntios 3, de 1 a 18. Já temos feito algumas mensagens nesta carta, são sequenciais, e como ninguém falou para parar, eu estou continuando. Ninguém ainda manifestou ao pastor, mas está falando tanto em Corinto, né? E vamos dar uma pausa e eu estou indo em frente. E aí a gente talvez não perca assim os ensinamentos do contexto histórico, as motivações pelas quais Paulo escreve essa carta. A gente consegue recordar? Ela é uma resposta praticamente à primeira carta, quando Paulo chama a atenção da igreja para dois aspectos principais, que a igreja, alguns membros se envolvendo com imoralidade. Aliás, era um problema da cidade de Corinto, não é? Era um problema sério ali. As pessoas se envolvendo, e lembra daquela ilustração do frasco de óleo que fica perto da chama do fogo? E ele começa a se torcer, tomando a forma pelo calor do fogo. Eu creio que essa ilustração ela pode nos acompanhar até o final da carta, porque os cristãos estão se aproximando de algumas práticas estranhas e vão pegando a forma. É como aquele cabo de faca, aquele talher que você deixa próximo do fogareiro, e ele começa a derreter, ou você encosta em alguma coisa quente, ele faz aquela marca. E parece que alguns crentes estavam se aproximando do que o mundo oferece, deixando marcas bem visíveis e negativas. Paulo escreve à igreja de Corinto chamando atenção para isso. E alguns falsos ensinadores, falsos mestres, eles começam a questionar essa autoridade de Paulo, dizendo quem você pensa que você é, que tipo de apóstolo você diz ser, representante de Deus, que isso, né? E aí alguns da igreja ficam pensando, não, de fato, ele escreveu uma carta para a gente, mas ele não é tudo isso que ele está falando. Então ele escreve a segunda carta, onde nós estamos, justificando quem ele é em Cristo Jesus, e trazendo também, como nós vimos na semana passada e hoje, trazendo a pessoa de Cristo, pelo qual ele vive e entrega a sua vida e passa por tribulações e dificuldades. A razão desse homem sofrer e se alegrar pelo sofrimento é a intensidade pela qual ele se entrega, a maior alegria da sua vida, a vocação que é viver para Cristo. E ele deixa isso bem evidente. Então, 2 Coríntios 3, de 1 a 18, hoje damos continuação nessa sequência desse raciocínio. Todo o capítulo, está vendo? Nós vamos ler o capítulo todo. E à noite entraremos em 2 Coríntios 4 até o verso 15. Mas hoje pela manhã, 2 Coríntios 2, de 3 a 2 Coríntios 3, de 1 a 18. Isso, muito obrigado. Vamos lá. Será que começamos outra vez a recomendar a nós mesmos? Ou será que precisamos, à semelhança de alguns, de cartas de recomendação para vós, ou da parte de vós? Vós mesmos sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos, manifestos como carta de Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações de carne. E é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes de pensar alguma coisa como se viesse de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Foi Ele quem também nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica ou dá vida. Verso 7. Se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória,
de maneira que os filhos de Israel não podiam fixar os olhos no rosto de Moisés por causa do seu brilho que estava se dissipando, como não será a maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério que traz a condenação era glorioso, quanto mais glorioso ainda será o ministério que traz a justiça. Pois, na verdade, o que foi glorioso deixou de sê-lo em comparação com a glória extremamente maior. Porque se o que estava se dissipando era glorioso, muito mais glorioso será o que permanece. 12. Tendo, pois, tal esperança, valemo-nos de muita confiança no falar, e não somos como Moisés, que colocava o véu sobre o rosto, para que os israelitas não fixassem os olhos no restante da glória que se dissipava. Mas a mente deles tornou-se insensível, pois até hoje, quando ouvem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece e não lhes é tirado, pois somente em Cristo ele é removido. Sim, até hoje, sempre que Moisés é lido, há um véu sobre o coração deles. Note, um véu não sobre o rosto, mas sobre o coração deles. Verso 16. Contudo, quando um deles se converte ao Senhor, o véu é retirado, e o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem que vem do Espírito do Senhor. Vamos orar? Feche os seus olhos. Senhor Deus, com a Tua palavra aberta, que é a palavra do Senhor, não de homens, não minha, do Senhor, fala ao nosso coração, com a ação do Teu Santo Espírito. Oramos, pedindo e já agradecidos em nome de Jesus. Amém. Eu não tenho o hábito de dar tema para a mensagem. Os irmãos já notaram isso. Não começo com um tema. Hoje eu coloquei um tema. E o tema que eu escolhi para esse texto lido de uma forma panorâmica, o tema é resplandecendo a glória de Cristo. Eu diria de outra forma, mostrando a glória de Cristo. E eu gostaria nessa manhã, no tempo que nós temos, eu espero não demorar muito, no tempo que nós temos, eu dividi esse trecho da palavra, esse capítulo, em 3 partes. Talvez poderiam ser divididas em mais, mas eu particularmente escolhi 3 partes, para a gente possa caminhar de parte em parte, para entender melhor, para desenvolver melhor alguns assuntos. A primeira parte que eu separei, 2 Coríntios 3, de 1 a 5, fala sobre carta de recomendação. Vamos entender um pouco nessa manhã sobre isso que Paulo trabalha, carta de recomendação. Hoje, quando alguém é dispensado em uma empresa, é emitida aquela carta de recomendação mesmo, né? Aí a empresa escreve lá, declaro para devidos fins que fulano tal trabalhou bem, e aí num outro emprego isso pode ser importante, porque é uma carta de idoneidade. Então, as empresas fazem isso. A segunda parte, que nós vamos desenvolver rapidamente também, que é dos versos 6 a 12, vai explicar essa questão de que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Mas, pastor, como que é isso? Nós vamos chegar lá. Esse vai ser o segundo ponto. E o terceiro ponto que nós vamos desenvolver fala sobre, nos versos 13 a 18, Cristo e Moisés. Que é citado o nome de Moisés aqui, e também de Cristo. A glória de um, a glória de outro, vamos trabalhar esse conceito. Primeira parte, como eu disse, carta de recomendação. Igreja, lembra quando nós trabalhamos nas outras mensagens sobre os falsos mestres? Que estavam infiltrando na igreja? Aqueles mercenários que estavam visando glória própria. Paulo quer combater essa ideia. Olha que interessante, esses falsos ensinadores, falsos mestres, eles começaram a levar cartas de recomendações que eram forjadas, falsificadas, para mostrar que eles eram idôneos. Hoje se chamaria-se falsidade ideológica, não sei, uma manipulação. Eles estavam forjando essas cartas para autenticar a credibilidade deles. Totalmente antiético. Alguém faz a sua própria carta e diz, olha, foi assinado por tal pessoa para mostrar que eu sou idôneo. Mas eram cartas falsificadas. Sabe que Paulo trabalha aqui nesse texto, em relação ao evangelho, a um ministro? Ele disse que ele não precisava de carta nenhuma, pois os crentes, para quem Paulo e seus companheiros pregavam, já eram
como uma carta de apresentação. Uma lição que nós temos nessa manhã, nessa primeira parte, nesses versos de 1 a 5, igreja, isso é um desafio para mim e para você. Podemos considerar abertamente. Na área do testemunho, que desafio! É como se nós disséssemos o seguinte, e isso é bem forte. Eu não preciso nada escrito que diga quem eu sou. Olhe para a minha vida ou pergunte para meus irmãos em Cristo. Olhe para a minha vida ou pergunte para os meus irmãos em Cristo. Eu já falei para os irmãos que lá em Americana, no hotel que eu trabalhava, nós recebemos um hóspede. Já mencionei isso de púlpito aqui, talvez alguns não conheçam a história. E ele convenceu todo mundo pelo linguajar evangélico. Chegou no balcão, eu estava lá, mas estava lá atrás na gerência, não estava no balcão, mas me contaram. Chegou com uma mala grande, colocou no balcão e falando que era da Igreja Assembleia e ia fazer um trabalho. Aí deixamos hospedar gratuitamente. Aí, resumindo, ele ficou 2 noites, comeu, gastou bem. E aí, na hora que a gente foi abordar a camareira no andar lá, ela falou, Verne, mas ele é crente, evangélico, deixou folheto em cima da cama, né? Tudo tão bonito. Aí ficou uma bolsa desse tamanho no quarto, cheia, né? A gente já como era da área, a hora que pus a mão na bolsa, eu falei, chama agora a chefe das camareiras, preciso de uma testemunha, nós vamos arrancar o lacre. A gente tem essa autorização dentro de um hotel. Aí o que nós encontramos dentro da bolsa? Um monte de jornal amassado, com uma garrafa PET. Bom, todo mundo tomou refrigerante depois, viu? Para dar peso. E um monte de jornal amassado. Era um caloteiro, um ex-estelionatário. Chegou com carta de recomendação, sou de igreja tal. Mas o final foi o prejuízo que nós absorvemos ali. Paulo está dizendo que ele não precisa de carta. Ele está dizendo, olhe para mim. Pergunte para os irmãos em Cristo. E, igreja, um segundo ponto a partir desse primeiro. Ninguém pode se orgulhar por causa de uma vida piedosa. Esse é um outro risco. Deixe um pouco de lado essa questão de carta de recomendação. Nós não notamos em Paulo um orgulho, e isso pode nos perseguir. Você temos orgulho da nossa piedade. Pecado também não cabe na vida cristã. Orgulho da sua honestidade de ser correto, há uma necessidade de ter que falar sempre isso para os outros, deixar evidente. O Senhor não precisa dessas coisas. Esse é um outro risco que eu e você podemos correr. A necessidade de expor a minha piedade de uma forma enfática. O próprio apóstolo reforça no verso 5. Dê uma olhada no verso 5. Não que sejamos capazes de pensar alguma coisa como se viesse de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de quem? Do Senhor. Se eu sou o que sou, é graça do Senhor em minha vida. Então, ele reforça aqui no verso 5. Falando para os irmãos lá de Corinto. Irmãos de Corinto, a mudança ocorrida na minha vida não é resultado de esforço próprio, não é resultado de uma piedade que veio de força própria, mas é a graça do Senhor sobre a minha vida, é graça do Senhor sobre a vida de vocês. Na vida cristã, ninguém pode dizer que tem agido de forma correta sem a ajuda de Deus, sem a graça do Senhor. Isso não nos cabe. Então, eu queria que nós fechamos esse ponto sobre cartas de recomendação. Vamos para o segundo ponto, dos versos 6 a 12. Aparece aqui nesse trecho, isso me chamou a atenção, se no primeiro ponto aparece o conceito de cartas de recomendação, nesse segundo trecho me chama a atenção aquele versículo, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Verso 6 em diante fala sobre isso. Eu acredito, igreja, que para facilitar a nossa compreensão, nós podemos pegar essas duas palavras em especial. A palavra letra e espírito. Letra e espírito. Vamos começar com a palavra letra. O que ela significa?
Talvez você tenha na sua Bíblia, nota de rodapé, alguma explicação. Mas sabe o que quer dizer quando Paulo usa a palavra letra? É o sinônimo da lei. Aliás, em específico, 10 mandamentos, como um padrão exterior diante das quais essas leis, todas as pessoas são culpadas. A lei, isso é importante a nossa compreensão, a lei faz as pessoas perceberem os seus pecados, mas não pode dar vida. Esse é o ponto que Paulo está trabalhando. Olha, os 10 mandamentos, ou as leis, elas vão fazer com que eu e você percebamos os pecados, mas ela não dá vida. Agora, aliado a isso, ele trabalha o conceito de espírito. Ele fala aqui no verso 6 que o espírito dá vida. Por quê? Ele dá um novo viver a todos aqueles que creem em Cristo. Igreja, se a lei moral, e quando nós falamos em lei moral, são os 10 mandamentos, eles ainda apontam os nossos pecados e nos mostram como obedecer a Deus. E os 10 mandamentos fazem isso. Aponta o nosso pecado e nos ensina a obedecer a Deus. Mas só a graça e a misericórdia de Cristo oferece perdão. Está dando para ficar claro? Em resumo, eu não quero ser um peso para os irmãos, eu procuro ser na explicação o mais claro possível, mas em resumo, os 10 mandamentos apontam para o nosso pecado. Os 10 mandamentos, eles dão direção para obedecer a Deus, mas os 10 mandamentos não oferecem perdão. Que perdão? O perdão que vem somente da graça e da misericórdia de Cristo. A pergunta é para o nosso texto bíblico: o que está acontecendo aqui nos versos 6 a 12? Paulo compara a glória dos 10 mandamentos, ele diz que há glória nos 10 mandamentos, mas ele faz uma comparação. Paulo compara a glória dos 10 mandamentos com a glória da nova aliança. E ele diz que essa lei que leva à morte, aliás, ele pega pesado em relação a isso, né? É uma lei que leva à morte. Por quê? Porque apontava para os pecados. Essa lei que leva à morte, que aponta para os pecados, ela teve a sua glória. Nós lemos sobre isso. Houve a sua glória nesse sentido. Mas, no verso 9, veja o verso 9. Porque se o ministério que traz a condenação era glorioso, note que ele não desvaloriza os 10 mandamentos, foi glorioso, quanto mais glorioso será o ministério que traz a justiça. Irmão, sabe o que Paulo está dizendo? No verso 9 ele fala de algo muito mais glorioso, ou suficientemente glorioso. E é o quê? É o plano de Deus através do sacrifício de Cristo. O cristianismo, e disso nós não abrimos mão, nem eu nem você. O cristianismo é superior ao judaísmo do Antigo Testamento. Igreja, o cristianismo é superior a qualquer outra religião. A lei foi escrita em pedras, mas o Espírito escreve aonde? No coração. É o que Paulo está trabalhando. A lei foi escrita em tábuas de pedra, mas o Espírito escreve no coração. Eu quero dar um outro exemplo ainda para simplificar, para clarear isso que ele trabalha. Porque Paulo, como ele era muito instruído, usava essas palavras e há muita sabedoria aqui. Eu quero dar um outro exemplo. Vamos supor que eu estou atendendo na área de aconselhamento um casal. E acontece com frequência e o senhor tem trabalhado, mas isso fica à parte agora. Vamos supor que estou atendendo um casal que está com conflitos no casamento. Então, eles vêm até mim para que eu escreva uma lista do que pode e do que não pode fazer num relacionamento. Vamos criar essa imagem. Pastor, nos dê uma lista do que eu devo e do que eu não devo fazer no dia a dia. E eles passam, eu estou dando um exemplo, tá, irmãos? Eles passam a viver em função dessa lista que o pastor deu, entre aspas. Que até parece que estamos caminhando bem, né? Nem tão bem assim, vamos chegar lá. Então, a lista é colocada lá na geladeira ou na... Eu não faço lista, estou dando exemplo, tá, irmãos? Mas enfim. Aí coloca na geladeira lá, em cima, o pastor disse 2 pontos. Mulher e homem, cada um tem que fazer. Eu não faço isso, estou deixando claro.
Mas vamos supor que aconteça essa lista. Essa lista tem coisas boas para os dois. Essa lista, ela também impede que algumas coisas ruins aconteçam, que sejam feitas, coisas erradas. Mas o casal ficará preso aos conselhos do pastor. E eu posso crer que hora ou outra o telefone vai tocar e vai falar: pastor, faltou isso na lista dele, ou faltou isso na lista dela. E podem crer que vai acontecer em qualquer momento dentro de casa, quando um vai dizer para o outro: o pastor disse, você não está fazendo, você não está honrando. Por que eu estou contando essa história criada aqui? Porque o Espírito... Então, aquele papel talvez sejam uns 10 mandamentos do casal. Não as pedras que está falando, mas enfim, trazendo isso como sentido figurado. Está colocado na geladeira, na cozinha, em algum lugar, ou no quarto. Aquilo são os 10 mandamentos. Então, há um medo de se quebrar, ou aquela lista tem que toda hora ser vista. De uma certa forma tem coisas boas, evitam coisas erradas. Mas o que Paulo está dizendo, que o Espírito, ele escreve no coração. Ele não age assim, dessa forma. Eu não mudo pelo que o pastor falou. Eu não mudo pela lista que tem colocada na minha geladeira ou presa no armário no quarto. Eu não mudo por esses motivos. Mas eu mudo pelo que o meu coração de temor ao Senhor, pelo Espírito me direciona. Eu mudo por amor a Cristo. Por isso, igreja, que o pastor ou o líder religioso, ou a própria igreja, não é um guru. Não é uma nova espécie de tábua dos 10 mandamentos. Não. Na nova vida em Cristo, ela traz liberdade. Aliás, que versículo fala sobre isso? Verso 17. Veja o verso 17. O Senhor é Espírito. E onde há o Espírito do Senhor, há liberdade. Então você não fica preso a regrinhas, que podem ser boas, ajudam, mas não determinam a sua vida espiritual. Há de se tomar muito cuidado em relação a isso. Paulo trabalha esse conceito com a igreja de Corinto. Em termos práticos, finalizando a história do casal, a esposa e o marido, eles não mudam por causa de um do outro, mas por causa de Cristo. Igreja, já pensou um relacionamento onde um tenta viver agradando o outro o tempo todo? Eu vou dizer uma coisa. É uma escravidão. É um pisar em ovos. Porque ai da esposa se não preparar aquele bife acebolado da quarta-feira, como minha mãe fazia. Ou, ai se não, o marido não guardar os sapatos no armário como deveria guardar. Aquela meia em cima da cama, aquilo acaba com qualquer um. Então, uma vida de policiamento. Igreja, eu brinco com esses assuntos, mas que sentimento que paira em ambiente desses? É uma vida sob o medo. É uma vida sob medo. E eu ouço não poucas vezes: pastor, eu não quero chegar logo em casa. É triste, é triste. Eu não quero, tanto de um como de outro. Eu não quero chegar logo em casa. Porque o clima é tenso. Não há nada melhor do que se entregar a Cristo. Nada. Viver para Ele, com Ele, e outras coisas serão acrescentadas. O texto bíblico fala: buscai primeiro o reino. Igreja, o que Paulo está trabalhando com a igreja de Corinto, irmãos da igreja em Corinto, existem ajustes espirituais. Necessários, devem ser feitos. Se havia glória nas tábuas dos 10 mandamentos, há uma glória maior em Cristo. Se havia um momento especial de Moisés no Monte Sinai, há um momento muito glorioso na cruz em Cristo Jesus, muito mais glorioso. Vamos transferir isso para uma esfera particular? Agora, deixa o casal do lado, eu dei um exemplo para ilustrar o que significa letra e espírito. Deu para entender? Deu para acompanhar o raciocínio? Letra e espírito. Vamos transferir para uma esfera particular. Como é a vida de alguém, de um membro de igreja que tenta agradar o pastor ou qualquer líder de igreja?
Não deve ser fácil. Como vive alguém que fica com medo de que o pastor vá no supermercado e veja ele pegando uma garrafa de bebida alcoólica, uma latinha? Como que é a vida dessa pessoa? Ou de alguém que fica fazendo, entre aspas, uma fezinha na casa lotérica e vai que algum irmão da igreja me vê aqui. Ainda que hoje paga a conta, dá para disfarçar, né? Ou vai que algum irmão ouça da igreja, ou pastor, algum líder, eu falando um palavrão. Igreja, não temos uma vida comandada pela letra, mas pelo Espírito de Deus em Cristo. Por isso, onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Paulo trabalha esse conceito. Parece que alguns irmãos estavam com medo que o apóstolo Paulo fosse ver alguma coisa se escondendo, ou aquele outro. E ele trabalha, olha, se vivemos pelo Senhor, andemos também, se vivemos no Espírito, andemos também em Espírito. Igreja, é esse Espírito que me convence das coisas que desagradam a Deus, que entristecem ao Senhor, e eu obedeço ao Espírito por causa de Cristo. Vamos para a terceira e última parte, e vamos já caminhando para, depois o coro vai cantar aquela música, novamente, nós vamos cantar junto com o coro. Nós mudamos um pouco a programação, mas a música é oportuna. 2 Coríntios, dos versos, agora 3, de 13 a 18. E finalmente, esse trecho final fala sobre o véu, sobre Cristo e Moisés. Eu até pensei nessa manhã em falar para alguém sentar com um véu aqui na igreja, para fazer uma ilustração. Alguns iam estranhar. Enfim, mas não vamos ter ninguém assim não. Esse trecho fala sobre véu, sobre Cristo e sobre Moisés. A gente identifica isso nos versos 13 a 18. Igreja, quando Moisés desceu do Monte Sinai com os 10 mandamentos, sua face brilhava por ter estado na presença de Deus. Como que era isso, pastor? A gente imagina, né? Alguma luz radiando. Eu fico imaginando, como que era esse resplendor? Talvez algo muito majestoso. Isso está lá em Êxodo 34, nós não vamos para lá agora não. Mas aquela glória daquele rosto que resplandeceu, aquela glória passou. Ela se desfez, por isso que no verso 13, 14, fala que essa glória desvaneceu, ela foi-se, ela se desfez. No verso 15, dê uma olhada no verso 15. Sim, até hoje, sempre que Moisés é lido, há um véu, não é sobre o rosto, mas sobre o coração deles. Paulo fala que há um véu sobre o coração do judeu toda vez que Moisés é lido. E Paulo fala que esse véu não é mais necessário, pois com o rosto descoberto, nós refletimos o quê? A glória do Senhor. Igreja, temos uma lição aqui nesse último trecho. O próprio Cristo é a glória de Deus em sua plenitude. Essa é a glória que não some. Essa é a glória que não se acaba. Aqueles que creem em Cristo Jesus são feitos participantes dessa glória. E quando Paulo fala aqui de glória em glória, é o processo de santificação cristã. Cada dia um pouco mais parecido com Cristo. Cada dia um pouco mais. Quanto mais de perto seguirmos a Cristo, mais parecido com Ele nós ficaremos. Então, igreja, ao participar da ceia nesta manhã, eu creio que eu e você podemos ter um coração bem agradecido a Deus. Por quê? Porque nós não precisamos de cartas de recomendação. Cristo autentica o nosso viver. Olha que responsabilidade. Eu não preciso de ninguém dizendo. Cristo autentica o nosso viver. É uma grande responsabilidade para mim e para você. Ela é tremenda. Segundo, existe glória nos 10 mandamentos, mas a glória é maior na cruz. Existe glória maior ainda na cruz de Cristo. A minha suficiência não estão nas 10 leis ou tantas outras. A minha suficiência está em Cristo, na cruz e na sua graça. Paulo trabalha isso com eles. E por último, tiramos o véu.
tiramos o véu e com a graça do Senhor vivemos de glória em glória, refletindo a imagem de Cristo. Amém, igreja? Desafio para nós todos como igreja. Nós não somos identificados por usar um véu no rosto ou no coração. Nós somos identificados porque eu e você, como diz o tema nessa manhã, porque eu e você resplandecemos a glória de Cristo, a glória do Senhor. A música que nós vamos cantar agora tem como tema principal livre em Cristo. Livre em Cristo. Não há mais necessidade de cartas de recomendação, se apegar à letra. Não há mais necessidade de você colocar um véu. Essas coisas já passaram, tiveram a sua utilidade. Mas Cristo fez nele nova todas as coisas. E o principal é que onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Bom, vamos cantar essa música. Eu creio que podemos cantar